Então, o tema dessa semana que eu escolhi é o Oba-Oba do Programa de Gerenciamento de Riscos. E por que eu escolhi esse tema, né? Porque o Programa de Gerenciamento de Risco, ele é uma oportunidade, vai trazer assim, muitas oportunidades e muitos desafios também para o profissional de saúde e segurança do trabalho. Porém, precisa de uma base para isso, né? E eu tenho observado muitos cursos que estão aparecendo aí, é como se fosse uma questão, como se fosse um toque de mágica, né? Então, eu estou alertando um pouco o cuidado que precisa ter em relação a isso, né? Então, esse cuidado que é importante ter com muita coisa que o pessoal está prometendo aí, em resolver várias coisas, e você não vira um especialista em programa de gerenciamento de risco num curso de apenas 8 horas, né? Isso não tem como, né? Isso não existe isso. Então, eu tenho alertado em relação a isso daí, o pessoal, né? Porque tem muito curso com o título Torne-se especialista do Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais e da Gestão de Riscos Ambientais em 8 horas. E, na verdade, não é bem assim que funciona. Porque para você dominar o Programa de Gerenciamento de Riscos, você precisa dominar 6 áreas da higiene ocupacional, né? Essas 6 áreas que eu tenho reforçado bastante aqui nas lives aqui, que é a higiene ocupacional, a ergonomia, prevenção e controle de perdas, prevenção e combate a sinistros, preparação e respostas a emergências e gestão de saúde e segurança do trabalho. Então, são essas 6 áreas aí que você precisa dominar para conseguir entender, fazer um programa de gerenciamento de riscos que seja algo funcional, né? Que possibilite melhorar o desempenho de saúde e segurança do trabalho e melhorar os indicadores, né? Então, você precisa dominar essas áreas aí da segurança do trabalho. E quando eu falo dessa questão do especialista, é uma analogia que eu tenho utilizado aí, que é uma analogia simples aí para você entender, que não dá para você se tornar, por exemplo, um especialista em natação em um curso de 8 horas, não tem como. Não tem como você se tornar um especialista em tocar guitarra, tocar violão em um curso de 8 horas. E o PGR, ele é assim, 8 horas ele vai te dar uma noção de como que ele é, como que ele funciona, quais são os tópicos relevantes no programa de gerenciamento de riscos para que você possa entender essa estrutura. Então, não tem como você se tornar um especialista em um curso de 8 horas. Outra questão que eu tenho visto também em relação do segredo do PGR. O PGR ele não tem segredo. Todos os tópicos lá que você deve cumprir está lá na norma regulamentadora NR1. E aí a questão da aplicação, né, do como aplicar. Existem algumas ferramentas, digamos assim, que eu poderia dizer como um atalho, né, que você conseguiria fazer de maneira mais rápida, de você não se perder na elaboração do programa de gerenciamento de riscos. Mas nada que venha a ser uma mágica, né? E dando sequência, né, que eu estava falando sobre o Oba-Oba do Programa de Gerenciamento de Risco, alerta que eu passo para vocês tomar cuidado com essas questões mirabolantes aí, né, que você vai se tornar um especialista em 8 horas, né? É muito marketing por trás disso, né? Porque, na verdade, para se tornar um especialista, você tem que imergir no assunto. São anos e anos de estudo. De repente, a visão de um especialista, você pode chegar mais rápido. A visão de um especialista, ele consegue resolver o problema de maneira mais rápida e pode te ensinar a resolver
os problemas, né, de gestão de saúde e segurança do trabalho de maneira mais rápida. Mas em 8 horas não dá para se tornar um especialista. O fato é esse, você tem que preparar uma base, de repente com a visão do especialista, coisa que você levaria meses para entender, para praticar, você consegue fazer em menos tempo. Agora, não existe milagre, né? A natureza, ela não dá salto nesse aspecto. Então, você vai precisar entender de higiene ocupacional, dos riscos físicos, químicos, biológicos. Você vai precisar entender de ergonomia, dos fatores aí ergonômicos, os biomecânicos, os ambientais, os organizacionais, mobiliário, equipamentos, fatores psicossociais. Você vai precisar entender de prevenção e controle de perdas aí, como que funciona a pirâmide de Heinisch, a pirâmide de Frank Bird, técnica de avaliação de incidentes críticos, investigação de acidente, análise preliminar de risco e vários outros fatores aí. Como que a empresa deve se preparar no caso de acidentes ampliados. Então você vai precisar dominar essa parte de preparação e respostas à emergência. E além disso, o que é o principal do programa de gerenciamento de risco? É aquilo que foge um pouco da questão técnica, né? E o que seria isso? A parte de gestão de saúde e segurança do trabalho aí, com base na ISO 45000. Então, você precisa dominar essas 6 áreas aí. Então, não existe essa mágica de se tornar um especialista em 8 horas. Você precisa dominar esse assunto, e um profissional que seja especializado em gerenciamento de riscos, né, em gestão de riscos de saúde e segurança do trabalho, ele pode te auxiliar nessa questão para você conseguir fazer isso mais rápido, né? De maneira mais rápida. Isso sim é possível. Caso contrário, é apenas estratégia aí de vendas, né? Então, para ser especialista, você tem que se especializar mesmo. E está acontecendo muita novidade na área de saúde e segurança do trabalho aí, muita novidade com a mudança da legislação. A estrutura do programa de gerenciamento de risco possibilita que você consiga melhorar o desempenho na área de saúde e segurança do trabalho, melhorar os seus indicadores e, além disso tudo, você consegue reduzir custos e tributos na área de saúde e segurança do trabalho. O que você tem que observar no programa de gerenciamento de riscos, né? Um curso, o que você precisa entender? A estrutura, né, da parte de identificação dos riscos físicos, químicos, biológicos, os riscos de acidente e os riscos ergonômicos, né? Então, como que funciona essa estrutura? Como que é feito a parte de análise preliminar de risco? Como que vai ser ensinado a questão da mensuração desses riscos, né? E como que você vai definir as metas, as prioridades aí das ações no programa de gerenciamento de riscos. Então, o que você tem que observar é isso. E qual que é o mecanismo de gestão? O que seriam as entradas e as saídas do programa de gerenciamento de risco? Como que você vai organizar isso para que você consiga fazer uma gestão adequada dos riscos presentes no ambiente de trabalho, tá? E aí, você precisa entender o desdobramento de cada uma dessas áreas aí de saúde e segurança do trabalho. Se você consegue elaborar o programa de gerenciamento de risco sozinho, ou se dependendo dos riscos, você vai precisar de uma equipe multidisciplinar. Então, isso daí é o que você precisa verificar numa estrutura voltada, no caso, para quem está ensinando sobre o
programa de gerenciamento de riscos. Então, pessoal, o que você tem que avaliar é isso, né? E tem que tomar cuidado com esse oba-oba do programa de gerenciamento de riscos, né? Quando eu falo esse oba-oba, você não pode ir apenas pelo título do treinamento, entendeu? Que hoje tem um lado bom, tem muitas pessoas ensinando sobre o programa de gerenciamento de riscos, esse é o ponto positivo. Já o ponto negativo é a promessa desses milagres aí que a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, cursos com o título Torne-se um especialista do programa de gerenciamento de riscos. A gente deve tomar cuidado com isso, porque não dá para você se tornar um especialista num curso de 8 horas. Tá? Você vai ter noção do que o programa de gerenciamento de risco, o que ele é, o que ele faz, qual que é o objetivo dele e quais os benefícios a empresa que implementar o programa de gerenciamento de riscos, ela pode estar recebendo, né? Quais que seriam esses benefícios. Em relação a cursos com o tema o segredo do programa de gerenciamento de risco, não tem segredo. O segredo é você estudar, né? Estudar e aplicar aquele conhecimento, ok? Outras questões também, né? Já está saindo cursos assim, tipo, faça o curso do programa de gerenciamento de riscos e conquiste o mundo, né? Dali a pouco vai ter o PGR e o Harry Potter. Então, assim, cuidado com isso daí. Analisa muito bem quem que é o instrutor, qual que é a experiência dele, o conteúdo programático do curso. Principalmente isso, foque muito no conteúdo programático e não especificamente no título do curso, né? Porque às vezes você vai com uma expectativa e dali a pouco você vai perceber que aprender, você pode ter aprendido pouco, tá? E por falar em aprender, enquanto você não resolve essa questão aí, se você vai fazer um curso ou não, se você vai se capacitar ou não, eu tenho mais de 80 vídeos gratuitos no meu canal lá no YouTube, né? Que é o Thiago Francisco Higienista, e tem um total de mais de 260 vídeos de assuntos que 95% deles são aplicáveis ao programa de gerenciamento de riscos. Então, se você quiser, enquanto isso, ir consumindo esse material, assistindo esse material, tá tudo lá disponível, tá tudo gratuito lá no canal do YouTube, no Instagram e também no meu grupo no Telegram. Então, pessoal, o programa de gerenciamento de risco ele vai trazer muita oportunidade para o profissional de saúde e segurança do trabalho, porque de maneira simultânea ele resolve 3 problemas de uma só vez. O problema da segurança, que é um problema que eu já comentei aqui. Muitos profissionais da área de saúde e segurança do trabalho, eles abandonaram a carreira pelo fato de não conseguir fazer nada, não conseguir dar nenhum treinamento, fazer nenhum programa, nenhuma medição, e por frustrarem com isso, eles acabaram abandonando a área de saúde e segurança do trabalho. E assim, isso também já aconteceu comigo, eu também já tive vontade de largar, principalmente no início da minha carreira, por não conseguir fazer nada. E o PGR, ele resolve esse problema, porque, de uma certa maneira, ele motiva o empresário, o empregador, a fazer essas ações. Por quê? É porque o empresário ficou bonzinho da noite para o dia? Não. É porque, se você melhorar o desempenho na área de saúde e segurança do trabalho, além de você reduzir ou eliminar os acidentes do trabalho, reduzir ou então eliminar as doenças ocupacionais, você ainda pode reduzir tributos na área de saúde e segurança do trabalho, dependendo do tipo da empresa, né? E também dos agentes causadores de riscos presentes no ambiente de trabalho. E qual que seria o outro problema que o PGR resolve? É um problema que tem muito nas consultorias de saúde e segurança do trabalho. Que problema que seria esse? A questão do preço.
Tem gente que acha que o programa de gerenciamento de riscos ele vai acabar com a indústria do papel, que vai acabar com os programas de gaveta, e não vai. Vai continuar existindo os programas de gaveta, sim. Porém, as empresas que quiserem de fato implementar o programa de gerenciamento de riscos, para as empresas de consultoria de saúde e segurança do trabalho, essas empresas são muito mais interessantes e muito mais lucrativas. Ou seja, as empresas de consultoria, elas vão conseguir, com menos cliente, ter um faturamento maior. Como assim? Vai reduzir clientes e vai aumentar o faturamento? Sim, essa que é a grande oportunidade que o programa de gerenciamento de risco traz para as consultorias. Porque a empresa que de fato for implementar o programa de gerenciamento de riscos, vai gerar uma grande demanda para as consultorias. Demanda de treinamento, por exemplo, de trabalho em altura, de espaço confinado, elaboração de programas como o programa de conservação auditiva, o programa de proteção respiratória. E aí, de repente, você deve estar se perguntando: Thiago, mas na época do PPRA, esses programas já existiam. O que o PGR tem de tão diferente que ele vai fazer com que essas empresas façam esses programas que serão objetos de plano de ação do PGR? Aí volta naqueles 3 problemas que eu acabei de falar, que o programa de gerenciamento de risco ele resolve de maneira simultânea. O que vai motivar um empresário é que, a partir do momento que ele apresentou desempenho na área de saúde e segurança do trabalho, dependendo do tipo da empresa e dependendo dos agentes causadores de riscos no ambiente de trabalho, ele tem a possibilidade de reduzir tributos na área de saúde e segurança do trabalho. Então, o empresário ele não ficou bonzinho da noite para o dia. Estou imaginando lá no dia 28 de fevereiro, o empresário é mau. Aí no dia 1º de março ele ficou bonzinho por causa do PGR? Não, não é isso. Porque ele sabe que a área de saúde e segurança do trabalho, que até então é vista apenas como custo, ele começa a perceber, a ter um olhar diferente, um olhar diferenciado para a área de saúde e segurança do trabalho, porque ele sabe que é uma área que pode reduzir custos. E reduzir custo é interessante para todas as empresas. Só que aí tem um desafio a ser feito aí, que é estreitar o contato com o contador. Por que com o contador? A segurança do trabalho, ela é, nesse caso de tributos, a geradora do fato. Porém, o contador é que vai ter que ter um contato muito próximo com as empresas de consultoria de saúde e segurança do trabalho, com os profissionais de consultoria de saúde e segurança do trabalho, para poder verificar qual que é a possibilidade de reduzir custos em relação aos tributos aí na área de saúde e segurança do trabalho. E isso daí é um desafio aí que os profissionais já têm que começar a trabalhar isso daí juntamente com as contabilidades. Ainda digo mais, né? A contabilidade que tiver visão, realmente visão do mercado, que está acompanhando o que está acontecendo na área de saúde e segurança do trabalho, ela vai desejar ter um departamento de segurança dentro da própria contabilidade, porque a partir do momento que o empresário ele verificar que a área de saúde e segurança do trabalho pode estar reduzindo custos e ele não for informado disso, ele vai ficar bastante chateado aí com a contabilidade dele. Então a contabilidade tem que estar ligada nisso daí, tudo que está acontecendo, e o profissional que vai trazer essa solução é o profissional de saúde e segurança do trabalho, que domina o programa de gerenciamento de riscos aí. Um abraço e até amanhã
no próximo vídeo.